Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com Kleber Gesteira, ele que é o coordenador da Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação e que está no Acre para conversar com a Secretaria Estadual de Educação e a OPIAC, a Organização dos Professores Indígenas do Acre. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Kleber, eu queria que você começasse explicando como é que funciona no poder público, dentro do Ministério da Educação, essa atenção à educação indígena. Bom, essa é uma história que é uma história muito longa. Ela vem da resistência dos povos indígenas, porque o Estado brasileiro, desde a época da colônia, o Império, a República, ele trabalhou sempre com a perspectiva da extinção dos índios. Quando não a extinção física, mas a extinção cultural. Os índios, para se tornarem cidadãos, deveriam abandonar sua língua, sua crença, sua organização social, e aí sim seriam brasileiros. Mas o processo de resistência dos índios e seus aliados fez que, na Constituição de 88, essa política fosse completamente invertida. A Constituição de 88 consagrou os direitos indígenas, principalmente no artigo 231, estabelecendo que eles têm direito à reafirmação de sua identidade, de língua, costume, e serão cidadãos enquanto indígenas. Então, todo o tratamento do Estado com as comunidades indígenas mudou a partir de então, ou deve mudar. Nesse sentido, o Ministério da Educação, que é o órgão coordenador de todas as políticas de educação, da educação infantil ao ensino superior à pós-graduação, ele criou uma estrutura própria para desenvolver as políticas de educação escolar indígena, apoiar as secretarias estaduais nesse trabalho, desenvolver ações específicas para fortalecer essa nova política na direção da valorização das identidades étnicas dos 220 povos que existem no Brasil. Correto, Kleber. E aí entra um conceito que nessa área de educação indígena é muito falado e até para quem está assistindo o Ideias da Aldeia é interessante a gente saber o que significa educação intercultural diferenciada e bilíngue. É alguma coisa nesse sentido? Esse trabalho nosso tem um nome de princesa. A educação escolar intercultural específica, bilíngue, diferenciada, e essas palavras são sempre faladas, né, quando a gente está desenvolvendo esse trabalho. Primeiro é importante diferenciar a educação de educação escolar. Correto. Toda a sociedade, todo o grupo humano tem um sistema próprio de formar a personalidade das pessoas, de construir as pessoas. E assim as comunidades indígenas fazem, é um processo informal em que todos participam na aldeia. A educação escolar é aquilo que ocorre nesse espaço ocidental da escrita, da formalização dos conhecimentos, que é a escola. Então, nós pensamos que a educação escolar indígena ela tem que estar em harmonia com a educação dos índios, mas uma coisa não se confunde com a outra. Ela é intercultural, porque é fácil explicar, é muito profundo esse conceito, a gente teria que conversar muito sobre isso, mas a ideia é que são mundos diferentes, em contato, em permanente troca, em permanente mudança. As comunidades indígenas não estão paradas no tempo, a cultura indígena está sempre em transformação, sempre influenciando e sendo influenciada pela cultura ocidental. Então, o espaço da escola é um espaço de negociação de significados desses dois grandes campos, o indígena e o não indígena. Correto. Kleber, a gente no Acre tem alguns exemplos muito interessantes que devem interferir de alguma maneira nesse processo, na construção dessa ideia de uma educação escolar indígena. Por exemplo, no Rio Envira, os Axaninca, na época em que o rio seca, eles vão para as praias, se dedicam à agricultura e tal, e passam uns 6 meses sem querer saber de escola. Quando o rio sobe, eles voltam para a parte mais alta e aí sim tem um interesse maior em pegar os cadernos e querer se dedicar a essa educação escolar, que é meio que um formato que existe que acaba sendo utilizado também na educação indígena. Como é que faz para estabelecer um parâmetro nacional frente à tamanha diversidade do nosso país, tomando como exemplo, por exemplo, essa situação dos Axaninca? E a gente, se observar outra sociedade Axaninca, outra aldeia, possivelmente vamos encontrar diferenças, não é? Então, o parâmetro,
as diretrizes, apontam exatamente no sentido de maior respeito, maior flexibilidade possível na execução das políticas. Por isso a educação indígena é específica de cada povo e muitas vezes atenta à especificidade de cada aldeia dentro de um mesmo povo, dentro de uma mesma tradição cultural. E ela é diferenciada da educação nacional. Então, o que significa isso na prática? Muitos significados, muitas consequências. Os calendários escolares são diversos, o projeto político-pedagógico da escola difere de uma para outra, os assuntos que são veiculados em certas épocas do ano são diferentes. Nós temos, inclusive, os índios têm completa liberdade para fazer a alfabetização ou na língua indígena ou na língua portuguesa, ou ao mesmo tempo. Ocorre muitas vezes que em algumas comunidades eles só introduzem o português depois de algum tempo como segunda língua, em outras comunidades é o contrário. A língua portuguesa é mais forte, então a alfabetização se dá na língua portuguesa e mais tarde, ou ao mesmo tempo, se trabalha a língua indígena como segunda língua. Então isso varia, a orientação do Ministério da Educação e o que hoje está consagrado na legislação é exatamente isso, é uma atenção específica, cuidadosa, delicada, respeitosa com cada povo indígena. A educação tem que ser formatada, então, muito mais a partir das necessidades e das estratégias socioculturais das aldeias do que dos órgãos de Estado. Bacana. Kleber, e qual que é a importância desse resgate, principalmente da língua desses povos nesse processo de educação? Nós dizemos muitas vezes que esse conceito de resgate não retrata bem a realidade do que acontece. Porque, na verdade, quando você pensa em resgate, você pensa em recuperar alguma coisa que está quase perdida, que está se perdendo. E não é isso. A cultura indígena ela está sempre se atualizando, ela é muito forte, ela está sempre dando novos significados para as coisas que os índios absorvem da sociedade ocidental. Não é? O que se trata é de valorizar isso. Muitas vezes de passar por um outro tipo de registro. Nas comunidades indígenas, a oralidade garante sempre a construção e a transferência de conhecimentos. Agora eles também usam o recurso da escrita. Muitas comunidades usam recursos audiovisuais. Então a importância disso é fundamental. Num país tão grande como o nosso, com tanta diversidade, muitos conhecimentos só estão expressos, só estão arquitetados entre os Axaninca. Muitos conhecimentos só os Kaxinawa detêm. Isso para não falar de todas as histórias, de toda a poesia, de toda a arte que cada um desses povos, ao longo de séculos, vem formando e vem desenvolvendo. Para a riqueza do Brasil, quanto mais isso estiver valorizado, garantido e difundido, na medida das necessidades das próprias comunidades, melhor para todos nós. Kleber, e para a gente entender melhor também, com relação a compreender um pouco melhor essa relação de responsabilidades, a quem compete o quê? Porque o Ministério da Educação é o órgão maior que acaba dando as diretrizes dessa educação, mas existem responsabilidades também das secretarias de Estado, de cada Estado, e também dos municípios. Essas competências, elas são bem definidas? São muito bem definidas. Um longo processo de diálogo entre comunidades indígenas, assessores dos índios e Estado brasileiro foi feito na década de 90 e em 99 o Conselho Nacional de Educação definiu isso claramente numa resolução, acompanhada de um longo parecer, que é um texto muito importante. As pessoas que depois quiserem ter acesso a isso, basta nos procurar a Secretaria Estadual de Educação aqui do Acre. Vale a pena conhecer um pouco mais em profundidade isso. Mas as atribuições são as seguintes hoje. A oferta da educação escolar nas aldeias é responsabilidade primeira da Secretaria Estadual de Educação. Certo. Mesmo que a escola seja de primeira a quarta série, vamos dizer assim, o primeiro segmento do ensino fundamental, atualmente primeira a quinta série, ou primeiro ao quinto ano, ele deve ser fornecido, deve ser implementado pela Secretaria Estadual, com a colaboração dos municípios, com a colaboração de organizações não governamentais de apoio aos índios, com articulação com todo o sistema de ensino, mas a obrigação primeira de contratar professores, construir escolas, providenciar material... É do Estado, é do Estado. E aqui no Acre isso é muito bem feito. A Secretaria de Educação do Acre é um dos exemplos da política de educação escolar indígena do país. Por que isso aconteceu no Acre, na tua opinião, Kleber?
Bom, primeiro que o Acre tem uma longa tradição nesse processo da educação escolar indígena autônoma com a autoria dos índios. Grande parte dos conceitos e da nova mentalidade da educação escolar indígena nasceu aqui no Acre. Nasceu aqui nas aldeias, foi muito trabalhado aqui em Rio Branco. Proveniente desses movimentos sociais. Proveniente desses movimentos sociais e de uma organização não governamental exemplar que a gente tem aqui no Acre, que é a Comissão Pró-Índio do Acre. É uma organização histórica. O trabalho deles, que vem já de 25 anos, junto às comunidades indígenas, formatou todas essas ideias que depois, por intercâmbios, por troca e pelo próprio movimento indígena, foram contaminando outras experiências no país. E o que hoje a gente desenvolve a partir do MEC como política é muito informado por esses conceitos que nasceram aqui no Acre. Então aqui no Acre, e não é só na questão indígena, perdão, o Acre também é exemplar em outras políticas sociais de outros segmentos da sociedade brasileira, né? Mas aqui no Acre essas ideias nasceram, frutificaram, tomaram força, e isso faz com que hoje a Secretaria Estadual assimile isso como política pública. Não há uma ruptura grande, não há um problema de continuidade entre a experiência da sociedade civil e o que o governo do Acre realiza hoje, por meio da sua Secretaria Estadual de Educação, por meio da sua equipe de educação escolar indígena. Isso faz o trabalho do Acre ser muito forte, muito consistente. E servir de referencial para o resto do país. Sem dúvida. O trabalho da Secretaria Estadual de Educação do Acre é tido pelo Ministério da Educação como exemplar. Em toda e qualquer encontro, em qualquer discussão sobre educação escolar indígena, políticas públicas de educação escolar indígena, onde estão funcionando bem? No estado do Acre. Quem está conduzindo isso? A Secretaria Estadual de Educação. Conduz sozinha? Claro que não. Junto com os movimentos sociais. Com as organizações indígenas, com a Comissão Pró-Índio e outras organizações não governamentais de apoio, com a universidade, em diálogo com profissionais, com pesquisadores. Mas isso é muito bem feito aqui no Acre. É importante que os cidadãos do Acre saibam disso. É uma política que todos nós temos que nos orgulhar, porque é um exemplo. Agora, isso também vem do trabalho de muitas pessoas, personalidades que se envolveram nisso, alguns dedicaram a sua vida a esse trabalho, né? E vem fundamentalmente das aldeias que estão sempre, as comunidades indígenas estão sempre conseguindo no diálogo orientar essa política, e a gente tem desenvolvimento de experiências muito bonitas aqui. Na verdade, o que ocorre então, Kleber, é um misto entre as ações indígenas, ações indigenistas e ações de governo. Acaba que tudo caminha para um mesmo lado? Sim, nesse sentido a gente tem aula de democracia aqui nesse espaço do estado do Acre. Não é? Porque o Estado brasileiro, infelizmente, quando eu digo Estado brasileiro, eu estou falando das 3 esferas administrativas, ele tem uma longa tradição autoritária. Nós passamos por anos de falta de liberdade absoluta nesse país, décadas. Né? E mesmo em períodos democráticos, a elite econômica, a elite política se apropriou do Estado e muitas vezes, quase sempre em alguns espaços, ela não desenvolveu políticas de diálogo com a sociedade civil. Aqui no Acre, pelo menos nos últimos 8 anos, a gente tem isso de uma maneira muito consistente. É um Estado, é uma administração estadual e nos municípios, em vários municípios, que dialoga com a sociedade civil, que aproveita as boas experiências, que fortalece e promove essas experiências. Então, nesse sentido, a gente vê uma articulação muito interessante entre Estado, organizações não governamentais e sociedade civil. É claro que existem problemas, né, em todo contato, em todo desenvolvimento de política pública, tem insuficiências, tem falhas. O Ministério da Educação não consegue apoiar na medida que devia, em muitos casos, o desenvolvimento das políticas aqui. Não é? Nós recebemos críticas, a gente também tem sugestões da Secretaria Estadual, mas, de maneira geral, é exemplar o desenvolvimento do trabalho aqui. Bacana. Kleber, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta conversando com o coordenador de Educação Escolar Indígena do MEC, Kleber Gesteira. Kleber, em 1991, a coordenação da educação indígena passou da FUNAI para o MEC. O que isso representou? Bom, essa é uma mudança institucional muito importante, porque até então a FUNAI desenvolvia esse trabalho, ou autorizava missionários a fazer isso, ou alguns municípios, dentro daquela ótica colonialista. Tratava-se na escola indígena de ensinar o português e abolir a língua indígena, de valorizar os conhecimentos ocidentais e desqualificar os saberes locais. Na mudança que a gente já conversou na Constituição de 88, o Ministério da Educação assume a coordenação, mas não é só uma troca de órgão de Estado a fazer isso. Toda a mentalidade, então, tem que ser mudada. Toda a política tem que ser transformada. A partir de agora, então, do que se trata? De respeitar as identidades, línguas, culturas, de fazer dos índios autores do seu próprio processo de educação escolar. Então é uma mudança muito profunda. Se alguma coisa mudou radicalmente no nosso país nos últimos 30 anos, foi exatamente essa política de trabalho, a política indigenista, a relação do Estado com os índios no Brasil mudou completamente. Foi invertida em 180 graus. Correto. E agora eu queria saber, Kleber, como é que é a participação direta dos índios nesse processo? Porque, segundo o que você coloca, a participação deles é muito ativa e muito importante até para que essa mudança de paradigma se consolide, para que essa mudança de pensamento seja de fato e não só como um princípio institucional. Político. Justamente, como é que se dá essa interferência dos índios nesse processo? Bom, primeiro aspecto, a gente tem os pilares da política são políticas muito simples em termos de ideias, é muito fácil dizer sobre isso. O primeiro ponto é a formação de professores indígenas, mas isso não é em geral, são professores das próprias etnias. Então aqui no Acre, por exemplo, quem dá aula na aldeia Catuquina são jovens que se formaram para isso daquele próprio povo. Quem dá aula entre os Axaninca são professores Axaninca. Então, a participação já é muito grande a partir daí, porque aquele ator social, o professor indígena, ele tem todos os laços com a sua comunidade, ele deve obediência às suas lideranças, ele conhece e ele aprende as coisas a partir de toda a sociedade, de toda a aldeia, e nisso a porta da escola está muito mais aberta do que se fosse um estrangeiro trabalhando ali, mesmo que fosse um acriano, vamos dizer, de Cruzeiro do Sul ou daqui de Rio Branco, né? Um segundo ponto importante é a preparação e a produção de material didático. Além de usar os materiais e os livros didáticos nacionais, vamos dizer assim, os professores indígenas produzem livros. São autores dos livros, de parte dos livros que são usados na escola indígena. Então, esses livros são construídos também com os conhecimentos locais ou com o novo significado que as comunidades dão para os conhecimentos ocidentais. É uma forma de participação estruturante na escola indígena também. Kleber, e tem algum outro ponto? O controle social é muito efetivo, porque a escola normalmente, quando a escola indígena funciona bem numa aldeia, ela também é um espaço de articulação e de discussão das lideranças, é um centro comunitário. O professor indígena tem papéis sociais muito diferentes de um professor de um bairro, de uma cidade qualquer. Que diferenças são essas? Por exemplo, o professor indígena normalmente é um embaixador daquela sociedade no mundo dos não-índios, pela quantidade de intercâmbios que ele tem que fazer, pelo seu próprio processo de formação. É o professor indígena, muitas vezes, que leva e traz informações da cidade para a aldeia, do mundo dos não-índios, para a comunidade. Um papel importante, então, do professor indígena é assessorar as lideranças na compreensão melhor de várias coisas muito complicadas do nosso mundo. Você imagina, por exemplo, as relações políticas. Quando eu digo políticas, as relações político-partidárias no Brasil. Para uma comunidade indígena compreender isso completamente, ela tem que se assenhorar de vários instrumentos. E assim muitas outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente pensa nesse diálogo do qual é o projeto de futuro daquela comunidade. É o professor indígena, muitas vezes, que traduz isso para outros gestores, não só da educação, mas da política de saúde, da política de proteção ambiental, da política de segurança alimentar.
Então é um ator social fundamental nas comunidades indígenas. Correto. E, Kleber, essa é uma característica, pela importância que tem o professor indígena dentro da sua comunidade, que em tese deveria ter o professor não índio também na comunidade. Vocês fazem esse paralelo entre o professor não índio e o professor indígena? Porque, por conta de todas as dificuldades, o professor indígena devia se sentir muito mais... tinha tudo para se sentir menos incentivado a fazer esse trabalho, e parece que é justamente o contrário. É o inverso. E a gente não falou de tudo. Por exemplo, me ocorre aqui dizer que o professor indígena é um intelectual muito importante também, porque, dado o contato violento da sociedade ocidental com as comunidades indígenas, muito dos conhecimentos hoje estão fragmentados. Alguns velhos sabem, outros não dizem, né? Então, o professor indígena tem o trabalho de pesquisa da sua própria cultura. Muitas vezes, o professor indígena é aquele que começa a refletir sobre sua língua, como que faz para ensinar essa língua, como que é melhor grafar essa língua, claro que com assessoria externa, nesse caso de linguistas, né, e também de antropólogos e outros pesquisadores, mas o professor indígena, em geral, é um intelectual fino também. Agora, a comparação que a gente faz aí, nesse caso, com todo o respeito a todos os outros professores, principalmente da rede pública, que trabalham sempre com condições, às vezes, não ideais de trabalho, né? Mas o professor indígena ocupa espaços e lugares sociais muito mais amplos do que o professor não índio. E, nesse sentido, ele tem muito mais vínculo com a sua comunidade, ele tem muito mais conhecimento sobre o desenvolvimento das suas crianças, que muitas vezes são parentes próximos dele, consanguíneos no caso, que o professor não indígena. Mesmo professores não indígenas muito dedicados, que se envolvem na vida da comunidade, participam da associação comunitária, seria interessante ele pensar e conversar com os professores indígenas, porque essa relação é muito mais orgânica, comunidade, professor indígena, do que comunidade, bairro, associação com o professor da cidade. Isso tem até uma interferência quando, por exemplo, no momento de um professor ou de uma classe de professores aderir a uma greve, por exemplo. Isso é interessante, porque quando a gente conhece o movimento dos professores indígenas, a gente percebe que é um movimento extremamente politizado, ou melhor, profundamente politizado. É uma politização densa no sentido de que ele pensa o projeto de futuro do seu povo em diálogo com a sociedade ocidental. E, nesse sentido, o primeiro compromisso do professor indígena é com a comunidade, é com a sua etnia, com esse projeto societário. Muitas vezes, as questões salariais de contrato, que devem ser observadas, que o Estado brasileiro tem que cuidar, mas muitas vezes elas estão num segundo, terceiro plano. O professor indígena está mais preocupado com o desenvolvimento da sua aldeia, com o aprendizado das suas crianças, do que propriamente com essa relação trabalhista. E, infelizmente, o movimento sindical brasileiro, nas últimas décadas, eu digo isso também, é uma coisa para a gente discutir e conversar com muita calma, mas tem um viés muito corporativo. Muitas vezes os interesses da categoria profissional, médicos, engenheiros, assistentes sociais, professores, eles estão no primeiro plano e a sociedade fica um pouco à margem disso. No caso dos indígenas é o contrário. Então, a decisão de um professor indígena paralisar suas atividades é uma decisão muito grave. Ela deve ser muito mais informada pelas necessidades da comunidade, das crianças, dos jovens, do que propriamente da sua corporação, da sua categoria profissional. Kleber, no Acre, os professores indígenas se organizaram dentro de uma organização, que é a organização dos professores indígenas do Acre, né, a OPIAC, que começou a ser discutida em 97 e passou a ser uma instituição em 2000. Qual que é a importância desse tipo de associação? Esse tipo de associação é uma resposta dos indígenas ao Estado brasileiro, à sociedade nacional. Nós, aqui no Ocidente, estruturamos muito a coisa desse jeito. Partidos políticos, organizações não governamentais. A forma da gente fazer política é essa, não é? Que tem uma diretoria, tem um presidente, um secretário-geral, uma coordenação. A política indígena é completamente diferente disso.
e inclusive tem variações entre as diversas etnias. Mas para dialogar com a sociedade nacional, as comunidades indígenas, vários indivíduos indígenas, criam essas organizações. Elas são muito importantes porque muitas vezes um espaço que não é possível de ser ocupado pelos indígenas, dado a inflexibilidade das nossas relações com eles, quando eles criam uma organização que é um pouco similar às organizações não indígenas, começam a ocupar alguns espaços. Então esse espaço é melhor ocupado. E eles vêm nos trazer, então, uma pauta de reivindicações, de proposta, de construção de políticas a partir e por meio dessas organizações. O Estado brasileiro, no caso aqui a Secretaria Estadual de Educação, tem que dar a maior acolhida possível a isso, porque é a forma de estabelecer o diálogo aberto, solidário com essas pessoas, com essas lideranças. Isso tem acontecido no Brasil como um todo, Kleber? Sim, os professores indígenas têm criado essas organizações exatamente para dizer, olha, já que o Estado brasileiro não consegue conversar com as comunidades indígenas, isoladamente, ou tem muita dificuldade de conversar com as comunidades indígenas, como nós fazemos, então nós oferecemos a vocês isso que vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados com uma organização, não é? Então, está aqui a nossa organização. Essas pessoas que nós estamos delegando aqui a função de nos representar têm toda a autoridade para fazê-lo e vamos conversar com vocês. Isso tem acontecido em todo o país. É uma necessidade indígena e, como eu disse antes, o Estado tem que fortalecer isso, tem que respeitar, tem que compreender como é que é essa articulação para os índios. É muitas vezes complexa, difícil, tem que saber, tem que aproveitar esse espaço, eu diria, histórico de diálogo que eles construíram para poder conversar com o Estado e com as organizações não indígenas. Kleber, muitos indígenas muitas vezes estão tendo o primeiro contato com a educação, ou seja, estão experimentando a educação, pelo menos nesses moldes, essa educação escolar. Sim, formal, assim compreendida. Como é que se pensa uma política de educação para essas etnias, para esses grupos indígenas que ainda não têm tanto contato com essa educação formal? Bom, é um pouco o mesmo para aqueles que já estão próximos da cidade, que muitas vezes nem falam a língua original. A ideia sempre é, a partir das necessidades deles, a partir do que eles estão articulando na sua comunidade, a escola tem que desenvolver o seu trabalho. Então, no caso, por exemplo, de comunidades que é predominante o uso da língua indígena, a alfabetização deve se fazer, então, na língua daquela comunidade. O professor tem que trabalhar os conhecimentos contextualizados naquela realidade, sempre trazendo os conhecimentos ocidentais que são importantes para eles, por exemplo, como as tecnologias da matemática, as estratégias intelectuais da comunicação pelo português, o uso de mapas, que é uma coisa fundamental num espaço territorial tão parcializado como é o ocidental, né, de propriedades, né? Então os indígenas precisam dominar isso. A escola também vai levar isso para suas crianças e jovens, mas sempre nessa perspectiva que eu estou tentando comunicar aqui. É a partir das necessidades da comunidade, a partir do projeto de futuro que a gente diz. Os indígenas hoje no Brasil, a gente tem muita felicidade em dizer isso, a população indígena hoje cresce em todo o país. A taxa de natalidade de quase todas as etnias é 2 vezes, às vezes até 3 vezes a média nacional. Os índios eles inverteram a curva de descenso populacional, estão para o futuro do país. E isso a escola tem que responder. A escola hoje é um instrumento da afirmação e da garantia de melhor qualidade de vida para toda essa população. Kleber, você falou em perspectivas, em futuro, em natalidade. Eu te pergunto, o que é que se espera do futuro da educação indígena no Brasil? Hoje a educação escolar indígena ela cresce a uma taxa, só falando em termos numéricos, de cerca de 11%. Foi o que o censo escolar detectou nos últimos anos. Inicialmente, a escolarização abrangeu grande parte das aldeias de 1ª a 4ª série, de 1º ao 5º ano, como é atualmente. Agora, o desafio é oferecer com qualidade e com delicadeza, com respeito a cada um desses povos, 5º e 8º e o ensino médio.
Muitos jovens indígenas já estão na universidade, mas é preciso que a universidade se abra também à temática indígena, aos conhecimentos originários de cada povo. Então a educação escolar indígena hoje tem, já de muito tempo, mas tem um futuro enorme, né? E o poder de influência que isso vai trazer para outros campos do conhecimento e para outros campos dos sistemas de ensino é muito grande. Temos muito trabalho para fazer, temos muito a aprender. Nós, professores das outras redes de ensino, também temos muito a ensinar aos professores indígenas. É bem dentro desse conceito de interculturalidade. Temos muito a fazer nos próximos anos. Kleber, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Nós agradecemos e a todos os telespectadores interessados que procurarem mais contato. Aqui no Acre a gente recomenda que procurem a Secretaria Estadual de Educação, procurem a equipe de educação indígena da Secretaria. É importante vocês conhecerem o trabalho da Comissão Proíndio do Acre, que funciona aqui no Bosque, é fácil o contato. A Organização dos Professores Indígenas do Acre, OPIACRE, também funciona lá, então é muito fácil conseguir detalhes. Se for necessário, no Ministério da Educação, basta procurar pela Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena. É um prazer atender a qualquer demanda que for formulada a partir desse diálogo nosso. Muito obrigado a todos. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com Kleber Gesteira, coordenador de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação. Até a próxima, a gente se vê.